Foi em uma quarta-feira. Bom, meu nome é Patrícia, eu tenho 31 anos, eu sou estudante de pedagogia da Faculdade de Educação da UFRJ, eu moro em Bom Sucesso. Meu nome é Daniela, eu tenho 29 anos, eu sou da UFRJ da EBA, estudo artes plásticas, estou no 5º período de licenciatura. Meu nome é Gabriela, eu tenho 24 anos, eu sou da Zona Oeste do Rio de Janeiro, sou de Padre Miguel, nascida em Bangu. Também sou de História do IFIX. Meu nome é Sabrina, sou estudante de licenciatura em Educação Física da UFRJ, tenho 21 anos e sou moradora da Zona Norte, Del Castilho, aqui do Rio de Janeiro. E por que eu escolhi essa disciplina? Na verdade, foi bem por acaso, Então foi mais por causa de uma coincidência, mas foi uma ótima coincidência. E também por já me aproximar também sobre esses discursos, de saber um pouco mais sobre tratados do feminismo, ter mais aporte teórico sobre intelectuais negras e conseguir passar isso para os meus futuros educandos. Também pelo fato de nossa visão na academia ser totalmente centrada homem, mulher, branca. Eu queria muito ter esse contato com autoras e principalmente a experiência com outras pessoas na vivência, assim, no dia a dia. Eu trabalho da Giovana, o Ateliê das Intelectuais Negras, e nesse momento foi perfeito porque minha monografia é sobre uma intelectual negra, artista, que é a Rosana Paulino. Então, a intenção foi me ajudar mesmo em questão de bibliografia, de discussões teóricas. Eu me sinto na obrigação de procurar esse tipo de conhecimento para passar para os meus alunos, meus futuros alunos, e passar esse conhecimento adiante, assim, e mostrar para eles que eles também podem, que elas também podem, e mostrar mulheres intelectuais negras que estão aí e estão fazendo a diferença e que nem sempre são reconhecidas. A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar. O trecho que ficou pro grupo foi Negras, Cuidado, Genocídio e Proteção, vivendo no campo minado da Tássia Mendonça. Esse foi o trecho que a gente trabalhou junta, que a gente apresentou na sala. Isso. E que foi um texto que, para as quatro, assim, foi bem impactante, A gente pôde conversar muito sobre ele e traz a história, assim, real de uma mulher negra que desde muito jovem está tendo que ir contra esse sistema que tá o tempo todo querendo apagar a história dela, assim. E ela tentando, assim, eu fiz muito um link com aquela exposição que a gente foi da Rosana Paulino, quando ela tem aquela parte que ela fala dos refazimentos, sabe? Tipo, a vida dessa mulher, da Cássia, é um refazimento, assim, o tempo todo. Porque desde muito jovem ela tem que aprender a cair, levantar e ir lá e uma porrada por dia. Sobrevivências cotidianas. Sobrevivências cotidianas, exatamente. Para mim foi muito tocante porque o texto já começou assim com um choque, que é ela sendo ali violentada praticamente, E só que ali não foi o clímax praticamente assim da história. Eu achei que aquele ali já ia ser uma das piores partes, assim, o auge da história, porque já começou daquele jeito, sendo que a gente vê que o desenvolvimento ainda acontece muitas outras coisas. E como alguém comentou também lá na sala, porque foi algo muito próximo, porque existem pessoas que moram muito próximo, você também mora lá perto da onde aconteceu, lá do Batã, lá da Zona Oeste, e são coisas também que acontecem muito perto da gente, que a gente acha que nunca vai acontecer perto da gente, que a gente sempre acha que vai acontecer na televisão, e coisas desse tipo, que a gente, e a forma também como a autora conseguiu descrever tudo aquilo que ela passou, porque ela ficou perto também da Cássia, É uma forma de ser também intelectual na academia, que aí a gente já começa a trazer também o que seria essa intelectualidade, Porque a gente acha que ser intelectual é só você escrever, entre aspas, em academiquez, Esse próprio texto da Tássia, eu acho que comentando também no dia lá, que é muito visual,
A gente lê e imagina muito. E até esse jogo que ela faz, porque o nome da personagem é a Cássia, não é ela a Cássia de si, mas também confunde com a escritora, que é Tássia, até a gente comentando se era Tássia, Cássia. Ela faz esse jogo, ela traz esse jogo se colocando no... como se fosse ela também, como se fosse nós também, quando ia acontecer com todas nós, a gente sente essa experiência, assim, essa violência do começo, dela andar, ser perseguida, todas a gente já passou por isso, então, tipo, qualquer momento na rua a gente já foi perseguida, a gente anda na rua com receio, com medo, então, claro que aí começa a experiência dela, essa violência, ela é muito forte, né, dos filhos, etc, então ela tá aqui perto, ao mesmo tempo perto e muito longe, tipo, sabe? Você acordar, tipo, é um ato, assim, de resistência para essas pessoas, sabe? É mais um dia que sobreviveu, porque no dia seguinte você não sabe o que vai acontecer, porque você meio que já espera isso, sabe? É um roteiro que já tá meio que ali Já tá desenhado. Exato. E como eu também fez refletir muito sobre o lugar da mulher negra dentro do próprio genocídio negro, porque ela foi abusada, ela é a mãe, mas quem foi morto, quem foi pro tráfico foram os jovens homens negros, sabe? Que é geralmente o lugar dos homens negros e como fica a mulher negra nessa situação, geralmente de mãe. Sim. Que chora essa dor pelo filho que morre, como tantas outras, né? Com certeza. E como a gente vai repensar realmente essas intelectualidades e também muito do que a gente absorve, né? No meu caso, ainda não sei se eu vejo a modelo como intelectual, assim. Eu sou uma pessoa acadêmica, querendo ou não, então tem um pouco essa resistência. Mas essas formas diferenciadas da intelectualidade, da Conceição Evaristo, falando sobre essas histórias que ela mesma diz que elas podem ser inventadas, mas qual história não é inventada? A Rosana Paulino, que está ali tecendo e costurando suas próprias memórias. Enfim, eu acho que... eu acho que é um pouco do que a Gabi também falou. Pra mim, às vezes eu tenho um pouco... A palavra intelectual já meio que te traz na cabeça um estereótipo, né? Sim. De uma pessoa da academia, um professor, exatamente, um cientista, alguém que fala com propriedade sobre algo, mas é bom pra gente poder repensar também que, por exemplo, a gente lê a história da Cássia e tem muitos saberes ali, sabe? É importante, assim, a gente parar pra repensar esse conceito que a gente tem de intelectual, sabe? Só da pessoa que tá lá, que tem um diploma e que vai te transmitir alguma coisa. Na história, no caso a história disciplina, a gente tem uma questão sempre do que é história. Então você tem o primeiro historiador, você tem, enfim, os documentos, o que são fontes históricas, é um debate bem longo. E é muito engraçado como as fontes históricas, elas são, por exemplo, escritas. O primeiro historiador é Heródoto, e a linguagem, a escrita, ela é o que a gente conhece hoje como escrita. Então a gente também entra em questão, acho que com a intelectualidade negra, quando a gente pensa que muito antes disso os povos egípcios já tinham uma memória e uma história, só que era escrito uma linguagem completamente diferente. Que os povos, por exemplo, do Mali, enfim, outras áreas da África, eles têm a história oral, e os griots, que são homens que passam pela voz a história de todo um povo, que são inclusive, como os historiadores, sabe? E eles são as pessoas mais importantes depois dos reis e dos príncipes, a pessoa com a história. E aí, quando eu penso também a questão da intelectualidade negra, no caso da história, como a gente tem que pensar um mundo pluriversal. Então, sair dessa ótica, sabe, até mesmo do intelectual. O que é um intelectual? É a mesma ideia que você tem de um intelectual, sei lá, do cara grego lá do Heródoto, muitos anos atrás. Você pensa só em homem branco, daquele cara. E a fonte é a fonte dele, então a gente pode pensar, por exemplo, no meu caso, o que é a fonte histórica? Não é a história oral, não é as imagens, não é, sei lá, enfim, arte, por aí vai. E a intelectualidade negra é a gente sair dessa caixinha e se colocar em uma outra posição, sabe? Em uma posição que a gente pense mundos diferentes, saberes diferentes, fora do que a gente está acostumado. Assim, pra mim foi muito uma quebra de estereótipos que trouxe, assim, que sempre ficou eu fico com medo dessa palavra intelectual.
total, assim. Então, tipo, foi voltado para essa quebra, para essa expansão. Senti muito essa expansão. Então, assim, para mim, intelectual negra, por exemplo, é a Tássia, é a Cássia. Elas ali são tipo, essa vivência que a gente teve nessa disciplina, essas histórias. Então, tipo, real sair desse quadrado, assim, de pensamento, porque quando fala, assim, intelectual, vai direto para esse homem branco academicista de óculos. E aí é isso, é homem, não é nem mulher, tá? Sim. Então, é fundamental e eu fiquei muito feliz de participar dessa disciplina, de conhecer Giovana, de conhecer vocês. Então, o impacto que o curso teve pra mim, primeiro, tipo, é uma questão de... A disciplina é uma disciplina diferente, né, em todos os aspectos, assim, porque a gente não costuma ver na sala de aula essa... sei lá, e pra mim também, tipo, eu penso muito como vai ser daqui a pouco tempo, quando eu estiver formada, eu quero estar na sala de aula, e de como esses conhecimentos, eles me dão uma oportunidade de passar, sabe, o meu conhecimento adiante, assim, porque eu quero estar na escola pública e é de lá que vem os menos favorecidos, sabe, da onde eu também vim, e sei lá, eu acho que eu apresentando uma Conceição Evaristo para uma criança ou para qualquer aluno que seja, dele pensar, poxa, eu também posso, sabe? Principalmente as meninas. E então então ela chegou lá, então eu também posso, e tipo, trazer para essas pessoas uma perspectiva diferente do que elas têm, que é uma representatividade. Exatamente, a questão da representatividade. O que foi pra mim e passar levar pra elas adiante, adiante, exato.